É com alegria que eu quero abraçar a todos na graça e a paz que há em Cristo, desejando que essa seja uma manhã frutuosa de crescimento para cada um de nós, enquanto servos de Deus, e aproveitando, unindo-me aqui a todos que já felicitaram aqui aos pais, por esse dia que se convencionou chamar o Dia dos Pais. Uma responsabilidade, é verdade, mas sobretudo também um privilégio que nós recebemos da parte de Deus. Quero iniciar a aula de hoje chamando a nossa atenção a título de uma breve recordação, numa aula que já estudamos do trimestre passado. O evangelista João, aquele que esteve muito próximo de Jesus, ao ponto de recostar no tórax, no peito de Jesus, ser chamado de o apóstolo amado, o apóstolo do amor, é de todos os evangelistas, aquele que mais falou sobre a pessoa, obra e ministério, ação do Espírito Santo. A gente sabe que cada evangelista tinha um objetivo ao escrever, ao narrar a história de Jesus. E ao tomar a narrativa desses 4 evangelistas, a mim, a você e a todos nós, compete enxergar o Evangelho nos Evangelhos. Enxergar, perceber o Evangelho nos Evangelhos, aí eu digo Evangelhos como literatura. E nesse contexto do capítulo 14, Jesus está ensinando, eu não diria privativamente, mas de modo muito particular, os discípulos, especificamente os apóstolos, naquilo que ficou chamado, conhecido como o sermão ou discurso do cenáculo. Do lado de fora, terríveis confusões aconteciam. Era uma quinta-feira, provavelmente, a mesma quinta-feira do Getsemane, ou Getsemane, como queira. A mesma quinta-feira do suor, que se tornou gotas de sangue, a hematitrose. A mesma quinta-feira da terrível e dolorosa traição do Judas. A mesma quinta-feira da prisão de Jesus na penumbra, já da madrugada de uma sexta-feira sombria. E Jesus, nesse discurso particular, ele orienta, ele diz aos seus discípulos que era conveniente que ele voltasse ao Pai. Conveniente aos discípulos. Que ele retornasse ao Pai. Pois em indo, ele, conforme a promessa do Pai, enviaria aos seus servos o Espírito Santo. É o que nós vamos estudar nessa manhã, chamado aqui de o outro Consolador. Evidentemente, no primeiro momento, mesmo os apóstolos não entenderam muito bem essa expressão, essa declaração, mas eles vão compreendendo lentamente e progressivamente aquela afirmação de Jesus. E aí a lição de nós, a lição a nós proposta hoje, ela visa levar a você e a mim, a todos nós, servos do Senhor, a percebermos, e eu quero usar aqui um advérbio, inteligentemente, a ação, o agir do Espírito Santo em meio, diante, ante, durante as adversidades e provações da vida.
E Jesus foi claro e objetivo aqui com os discípulos. Nesse contexto aqui do capítulo 14 até o 16, especialmente, ele está aquele versículo que todos nós conhecemos. Jesus avisou o discípulo: olha, no mundo tereis, como quer dizendo, pode agendar aí. Não é uma possibilidade vaga. Não é uma conjectura que pode ou não acontecer. Mas no mundo tereis aflições. Só que ele completou: tem de bom ânimo. Eu já venci esse sistema. E aí ele deixa colocado que para nós, seus seguidores e servos, a vitória que ele conquistou para nós na cruz, depende de modo muito diretivo da maneira como você, como eu, como nós, nos relacionamos com o Espírito Santo, nas qualidades, títulos e na orientação que na lição de hoje nós vamos observar algumas aqui. Amém? E aí, quando eu digo que me reporta a uma lição já estudada no trimestre passado, é porque a lição de hoje também começa falando do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. E nós estudamos isso numa lição passada aí. Trindade é uma doutrina do cristianismo, já resolvida plena e objetivamente, lá no 4º século da era cristã, porque se fez necessário que se afirmasse alguns postulados, pastor Lincoln, o senhor sabe disso melhor que eu, desta doutrina, porque sem ela, como coluna que sustenta a arquitetura, o arcabouço das verdades da fé cristã, o cristianismo pode ruir. Não é? E aí nós adoramos um único, estou dizendo único, mas também um uno Deus em trindade e em unidade. E essa adoração me leva a entender pela verdade, pela fé nessa verdade, que eu não devo, você também não, nenhum de nós devemos confundir as pessoas, nem dividir a substância. Porque se Deus é da mesma essência, inclusive o Espírito Santo, mas que se revelou a nós em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu disse aqui, repetindo a frase de um teólogo lá do passado, que todos que procuram, especialmente quando procuram a parte da Bíblia pelo intelectualismo, pela intelectualidade, compreender a doutrina da Trindade, pode perder a cabeça, ficar meio lelé, da cuca. E aqueles que negam essa doutrina, irmã Márica, perde a alma. Nós aceitamos pela fé, vou repetir, isso é uma frase lá do 3º século da era cristã, que nós adoramos um único e uno Deus em trindade, sem contudo confundir as pessoas e dividir a substância. A substância é uma só. E aí eu trouxe aqui, até porque, bispo, eu ouvi o senhor nos ensinando aqui há poucos dias atrás, e vossa reverendíssima citou desse processo que nós, as Assembleias de Deus e o pentecostalismo como um todo, o pentecostalismo como um todo, estamos mais acentuadamente nesses últimos 15 anos buscando, que é a teologização. E eu tenho dito por aí em palestras, recentemente eu disse aqui numa terça-feira da semana antepassada, estive no Encontro de Líderes no Rio de Janeiro, para tratar de assuntos mais voltados à doutrina da fé cristã, que é a doutrina que faz a prática. A prática necessária por si mesma não leva à doutrina, mas a doutrina valida, endossa a prática. Né? Todo homem vale o que pensa, pensa pelo que sabe, sabe pelo que lê. É por isso que
eu trouxe esse livro aqui, ó, é um livro dentre as quase 40 compêndios de teologia sistemática, do John Hodgman Williams. Teologia sistemática de uma perspectiva pentecostal. Porque esse processo de teologização tem levado até muito dos nossos a abraçar escolas, pastor Carmelito, que são, algumas não são necessariamente antipentecostais, mas são apentecostais. E outras são declaradamente antipentecostais. Aí nós temos entre nós um pastor, e nós sentamos juntos por algumas vezes, e conversando, e ele escreveu um livro, voltado para a compreensão da teologia pentecostal desses dias. Esse livro é da editora Vida, 1.200 e poucas páginas, ao longo de alguns meses o senhor pode ler, consegue ler. Exatamente a teologia sistemática como proposta acadêmica, formal, mas de uma perspectiva pentecostal e, sobretudo, de uma perspectiva pentecostal brasileira. E tem a ver com a nossa lição de hoje. Que a lição começa dizendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, ele procede do Pai e é enviado pelo Filho aos salvos. Nós não lemos aqui? Jesus falou, olha, o mundo não o conhece porque não o percebe. O ver aqui, é claro que a gente não vê o Espírito Santo, não vê Deus. O ver aqui tem a ver com percepção. As pessoas não percebem, não o conhecem, mas vós o conhecereis, porque ele não será apenas enviado para estar entre vós, ele será enviado para estar em vós. Está para sempre. Então essa é uma presença permanente, para sempre convosco estará em vós. Aí tem um teólogo até lá de Pindamonhangaba que escreveu um livro, agora está quente, saiu do prelo recentemente. Quando ele toma as expressões de Paulo na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Então não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo. E aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Ele pega a palavra no original lá, que é naos. Ele tem duas palavras para templo aqui. No nosso português é a mesma. Mas no original, pastor Jonas, tem duas palavras diferentes. Hieron é todo espaço. Todo esse espaço aqui, entre o muro e essa grade aqui, é o hieron. É chamado de templo. Mas o naos, como tabernáculo, onde habita Deus efetivamente, sou eu e você hoje. Deus falou, não, esse Espírito virá, será enviado para vocês, e Ele habitará em vós, e estará para sempre convosco. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso primeiro reconhecer isso, que está no item 1. Perceber, entender a ação do Espírito Santo no momento das adversidades da vida, implica sabermos quem Ele é. Ele é Deus. Jesus é o Deus conosco. O Espírito Santo é um Deus em nós. Hoje nós temos Jesus que está acima de nós, intercedendo por nós. Mas nós temos o Espírito Santo orando em nós, intercedendo por nós junto ao Pai, ou junto a Jesus. Porque às vezes a gente nem sabe como orar convenientemente, conforme a vontade de Deus, mas esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Paulo falou aos Romanos. E aí, é dito aqui na lição, que esse Espírito Santo, ele é o outro Consolador. Ele é chamado aqui nesse capítulo de o Parácletos. Então, nesta expressão, Jesus falou, eu rogarei ao Pai, Ele enviará outro Consolador. Parácletos, que é a união de duas palavrinhas, uma preposição mais um verbo. Kaleo é o verbo chamar. Aí uniu com a pará,
de onde veio paralelo, chamado para estar ao lado. Com que função? A lição colocou aqui. Primeiro, para auxiliar, para amparar. E ele é um outro, não de natureza distinta. E quando eu digo que, por exemplo, entender o que é o Espírito Santo, antes de entender, perceber a sua ação nas nossas vidas em tempos de dificuldade, é pelo fato de que o Espírito Santo, gramaticalmente falando aqui no texto original, ele está num gênero neutro. O artigo é to, o substantivo é pneuma. E se eu for lá na gramática, esse substantivo não é masculino, é um substantivo neutro. Aqui tem vernaculistas que entendem muito mais de português do que eu. E o gênero neutro no substantivo, que é a palavra flexionável que dá nome a seres, às coisas, a lugares, corresponde mais ou menos, pastora Vera, ao nosso comum de dois gêneros. Nós não falamos assim, a onça e o onço, né? Porque a onça é um substantivo comum de dois gêneros. Nós não falamos a criança e o crianço, que é um substantivo comum de dois gêneros, né? Quando eu digo a criança, eu me refiro ao masculino e ao feminino. Mas aí há uma particularidade aqui que o Espírito Santo cuidou, pastor Divino Pardal, de sempre que coloca um pronome, que é do caso reto, pessoal do caso reto, ou pronome oblíquo, ou pronome demonstrativo, ou possessivo, ligado ao substantivo pneuma, esse pronome é masculino. Para dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu quero dizer com isso, saiamos dessa cultura de que o Espírito Santo é apenas uma força, um poder para ser explorado. Ele é Deus que habita em nós. Eu preciso perceber isso. Ele é o meu auxiliador. Aí quando Jesus falou, eu enviarei outro. Se Jesus, aliás, está usado aqui em João capítulo 13, versículo 16. Ele falou assim, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, aí o pronome é do caso reto, pessoal do caso reto. Lá no original o pronome é ekeinos, masculino. Mas aqui quando ele diz, eu enviarei outro consolador, tem dois pronomes traduzidos para outro aqui no original. Outro como heteros, de onde vem a nossa palavra heteronomia, outro de qualidade diferente. Mas aqui, quando diz eu enviarei outro consolador, é outro alos, outro da mesma substância, da mesma essência. Assim como eu sou o vosso Deus, Ele também será o vosso Deus. Assim como eu estou convosco para vos acompanhar, para vos guiar, para vos orientar, esse outro, da mesma essência da minha natureza, estará para sempre convosco e vos guiará em toda a verdade. Então Ele não é outro de héteros, Ele é outro de alos. E aí, vai dizer também que ele é o Paráclitos, porque na Grécia Antiga, Paráclitos era a palavra utilizada para definir o advogado. Por isso que lá em João capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, versículo 1, a palavra lá, porque tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. A palavra lá é Paráclitos. Porque o sentido mais imediato, no uso comum e vulgar da palavra paráclitos, entre os gregos daquela época, era advogado. É aquele que vem para tomar a causa de alguém e assessorar uma pessoa numa questão judicial. E aqui a lição está dizendo que ele é nosso paráclito também, porque a justificação é uma palavra forense, jurídica. À medida que você creu em Cristo, eu também criei, através do Espírito Santo, que aplica em nós a justiça de Cristo, Deus pegou aquela justiça e a Bíblia usa uma palavra também jurídica, chamada de imputação. Imputou, creditou, debitou, creditou na minha conta toda a justiça de Cristo. Aí Deus olha para mim hoje
e me ver vestido com as roupas de Cristo. Enquanto você estiver em Cristo, sob Cristo, debaixo da graça de Deus, vestido com o sangue do Calvário, coberto com o sangue do Calvário, Jesus vai olhar em você e só verá em você a justiça de Cristo, porque pela fé ela nos foi imputada, e por isso que Ele é o nosso advogado. Não é? Vai dizer também que além disso, Ele comunica consolo, conforto, em meio às provações e às dificuldades da vida. Amém? Por isso que Ele é o nosso Paráclito. Diz aí, portanto, não nos esqueçamos disso, que enquanto Consolador, Ele nos assiste, nos auxilia nas dificuldades e nas adversidades da vida. João 14,16. Mas também como Consolador, ou seja, como Paráclito Consolador, Ele advoga as nossas causas e nos assiste judicialmente junto a Deus, aplicando a nós a justiça de Cristo. Nas adversidades e tribulações, Ele nos assiste, nos auxilia, sendo nosso Consolador, confortando o nosso coração em meio às provações, especialmente nesses dias difíceis que estamos atravessando. O item 2, eu coloquei aqui as diferentes dimensões do agir do Espírito Santo. Porque na lição hoje, a lição colocou como Ele agiu no ministério de Jesus. Segundo, como Ele age na igreja, como coletivamente, como Ele age na vida de cada crente como indivíduo. E a gente precisa compreender aqui, meus amados irmãos, que todo o ministério de Jesus foi sob a unção e o poder do Espírito Santo. Aliás, toda a vida dele. Não é o caso da lição hoje, nem temos tempo para poder imiscuir-se por essa tangente, esse caminho. Mas a gente precisa estudar mais sobre a obra ativa de Jesus. Tem uma obra passiva. A Bíblia nunca afirmou, pastor Jonas, que Jesus se crucificou. Jesus foi crucificado. Então a obra do Calvário, aqui da última semana, é uma obra passiva. Jesus sofreu essa obra em meu e em seu lugar. Mas em Jesus tem também uma obra ativa. E aí eu disse que quando é preciso perceber o Evangelho, nos Evangelhos, a gente precisa estudar a vida de Jesus, da manjedoura até a cruz também. É claro que Ele nasceu para a cruz. A cruz é o ápice da sua vida e ministério. Mas o que Ele fez também em pessoa. Ativamente, na obra ativa dele, como pessoa, tem valor e significado. Amém? E a Bíblia diz, não sei se foi Paulo ou um outro autor, e Lucas registrou. Alguém falou, outra pessoa falou, e Lucas registrou em Atos 10, 37, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. E a palavra ungir lá é da mesma raiz de Christos. Por isso que ele é chamado o Cristo. Jesus, o Cristo. Porque o Cristo, o Christos, tem a ver com uma unção específica que só Ele recebeu. Nós temos unção da parte de Deus? Temos. Derivada da unção dele. Mas o ungido nesta qualidade foi só Jesus de Nazaré. Porque só Ele é o Cristo de Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E desde o nascimento, então, Ele foi ungido por esse Espírito Santo. Esse mesmo Espírito atua hoje na igreja, na vida da igreja. Eu acho importante aqui, porque no contexto de João 14, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, que da parte do Pai, por Ele ser enviado para habitar em nós, teria na igreja e por conseguinte na vida de cada um de nós, uma função eminentemente didática, pedagógica, propedêutica. A função dele seria fazer lembrar, guiar,
e ensinar o que? Toda a verdade. Eu quero fazer uma colocação aqui com muita responsabilidade, mas também com muita clareza. A gente precisa resgatar esse lado do papel, da orientação, do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. É claro que ele ministra dons à igreja. Lá nos 500 anos nos 100 anos de Pentecostes, 2011 aqui no Brasil, eu até já citei aqui, Wittgenstein escreveu um livro bem denso, falando de um século de Pentecostes, 100 anos do Espírito Santo. Eu ministrei a pedido de alguns pastores amigos por esse Brasil afora, em Escola Bíblica de Obreiros de Convenção, no Sul, em BH e por aí, sobre repensando a pessoa do Espírito Santo no pentecostalismo brasileiro. Não é como negar, isso não implica em negar o que já aprendemos de antes. Mas é outra vez permitir que esse Espírito Santo de Deus nos leve de volta à Bíblia. Porque, conquanto haja dons dados, e eu penso, me perdoe se eu estou enganado, e eu estou aberto a ser corrigido, sem nenhum problema. Não sou palmatório do mundo, nem dono da verdade, nem quero ser. De que os dons são dados como possessões à igreja. E na igreja, o Espírito Santo exercita o dom em mim. Irmão Joaquim, eu não posso afirmar assim, eu tenho os 9 dons. Que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, versículo 7, porque a manifestação do Espírito, e olha que não é nem o dom, pastora Vera, mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um para aquilo que for útil. Sabe quem tem o dom? É a igreja. Quem tem os dons é a igreja. Agora, aqui na igreja, o Espírito Santo exercita o dom no Enoque, existe o dom no Majacunde, no pastor Majacunde, no pastor... Porque à medida que a gente entender que o dom é uma possessão, se é uma possessão, eu passo a manipulá-lo. Ora, o Espírito Santo é quem me usa. Eu não posso imaginar de alguma maneira que eu vou usar o Espírito Santo. Né? E ele é sensível, porque na Bíblia aqui, por causa da natureza desse Espírito, diz: não entristeçais esse Espírito no qual estáis selados para o dia da redenção. Não extingais o Espírito. É evidente que eu sou a igreja, você também, a igreja somos todos nós. E de certa forma, não é que é uma heresia que vai levar alguém a perder a salvação, dizer que alguém tem o dom do Espírito. Mas é preciso entender que a ação do Espírito Santo na igreja é capacitá-la com dotações de poder, através dos dons espirituais e o poder que ele libera para que essa igreja cumpra a sua missão. Mas aí, aqui o item 3, a letra 3, o item 3 aqui diz que, do item 2, diz que também há uma função do Espírito Santo na vida particular de cada cristão. E sabe o que eu resumi aqui? Vou passar a terceira questão, encerrar, o terceiro item, encerrar. Nós precisamos amar mais o Espírito Santo como esse companheiro, esse consolador da vida. Precisamos buscar em Deus nos relacionar com Ele, não só da perspectiva do quanto Ele pode e bondosamente libera poder e ministra dons sobre nossas vidas. Nós nos relacionamos com Ele como ensinador. Porque tem muita gente que, apesar de longa caminhada com Jesus, de ter a Bíblia na mão e de ser cristão, ser crente, não consegue utilizar todos esses recursos aqui, pastor Abraão, de administrar melhor a vida. Eu vejo muito crente, é claro que provações e adversidades, senão não teria uma lição como essa aqui. Por isso nós precisamos do Consolador. Mas esse Espírito Santo foi dado para nos conduzir na verdade, nos fazer lembrar da verdade, nos guiar na verdade, a fim de que nós consigamos perceber por essa verdade, que é o Evangelho, nos Evangelhos, como nos orientar pela vida. Não imagine os senhores, não imaginemos nós, que o Espírito Santo vai atender uma petição que fira
frontal e assintosamente a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Não vai. É por isso, talvez, que Paulo, eu já citei aqui, falou lá em Romanos, capítulo 8, que esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não consegue, a gente não sabe orar convenientemente, acertadamente. Aí ele pega a nossa oração e traduz lá para Deus, aí Deus ouve e nos atende. E é bom que Ele não nos atenda em tudo que nós pedimos, conforme nós pedimos, porque tem coisa que não seria boa para a gente. Não é? Ele não respondeu para Paulo? Paulo, você não vai ficar livre desse espinho na carne aí não. E a Bíblia diz que Paulo orou por isso 3 vezes. Era Paulo, não é nem um Enoque, é Paulo, o apóstolo do Senhor. E Deus falou, não me fale mais nisso. Eu vou te dar a mesma graça, ou da mesma graça, que te fará conviver com esse espinho na carne. Sabe por quê? Porque Deus precisa de algumas janelas. Tem gente que, se Deus atendê-lo em tudo, ele pica a mula e vai embora. A única forma de Deus te manter perto dele é te deixar na provação aí e na tribulação, porque aí você aprende a orar mais, a ficar perto dele. Aí Deus falou para Paulo, porque a minha graça te basta, rapaz. Eu não te livro do espinho, mas no espinho na sua carne eu vou estar sempre presente. Aí Paulo reconheceu, Paulo acabou se conformando e afirmou assim, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou. Há uma diferença entre ser e estar, né? Ele usou primeiro o verbo estar, porque quando a gente entende isso, tem o Espírito Santo na vida, a gente pode até estar momentaneamente fraco, mas nele a gente é forte. Paulo falou, porque quando estou fraco, é aí que sou forte. Sou tem a ver com essência, ser tem a ver com essência, estar tem a ver com vivência, com momentos. Vou encerrar. O item 3 da lição volta aqui, que a gente precisa, diz para nós, a gente precisa entender, compreender essa ação do Espírito Santo por meio dos títulos que a Bíblia dá a esse Espírito Santo. Essa ação do Espírito por meio dos títulos. E a Bíblia coloca 7 títulos do Espírito Santo. Aqui na nossa lição, o comentarista pensou apenas 3. Mas ele é o Espírito, inicialmente o Espírito Santo. É da essência desse Espírito a santidade. Pois a santidade lhe pertence de forma inalienável e é um atributo desse Espírito. É uma qualidade inseparável da sua natureza. E o objetivo 3 da lição diz assim, discorrer sobre as qualidades do Espírito Santo. E a primeira grande qualidade é que ele é o Espírito da santidade. Só que nele, está aí na lição, a santidade pertence de modo inseparável. Mas é Ele que opera em nós a santificação que é progressiva e processual. Evidentemente, primeiro Ele opera em nós a santidade posicional. Por isso que a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele falou assim, aos santos, a igreja do Senhor que está em Corinto. Como é que Paulo chama aquela igreja de santo? Porque ele não está falando de santo de qualidade moral. Santos como separados do mundo e do pecado, para pertencerem exclusivamente a Deus. E aí eu e você somos santos, porque já não somos de lá. Deus nos trouxe para cá. No Evangelho nós somos feitos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Paulo chega a dizer povo de propriedade exclusiva dele. Bendito seja o nome do Senhor. É o Espírito que opera isso em nós.
que é chamado santidade posicional. Mas também ele nos assiste, a ação do Espírito Santo no dia a dia da vida do cristão, é para nos fazer crescer em santificação. Não está dito lá em primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, se não estou enganado? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Em aos Hebreus capítulo 12, o autor falou: segui a paz e a santificação. Aliás, diz assim: segui a paz com todos, porque a única geografia e espaço onde a santificação pode vicejar é na geografia da harmonia. Se você está brigado e cheio de querela, é impossível santificar num ambiente desse. Mas diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é o Espírito Santo que nos conduz aí. E santificação na Bíblia é irmos crescendo lenta, mas progressivamente, e nos apropriando daquelas qualidades morais de Cristo Jesus. E em outra expressão do apóstolo Paulo, que nesse processo de santificação, o Espírito Santo vai gestando, gerando Cristo aqui. Até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito, à plenitude de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas diz aqui que há uma outra função. Há outro título do Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Eu quero encerrar aqui. Meu irmão, não há um tempo de maior confusão do que esse nosso. Eu tenho dito aqui, os irmãos, até de forma assim um pouco cansada e muito, até com certo radicalismo. E pode ser uma percepção até pueril, imbecil até da minha parte. Mas o mundo evangélico hoje, e eu não estou me referindo a esta ou aquela plaqueta denominacional, me refiro ao mundo denominacional, ao mundo evangélico. Nós perdemos um pouco o nosso apreço por estudar mais aprofundadamente certas doutrinas da verdade. Aí vem Jesus e diz: olha, fique tranquilo, eu vou voltar ao Pai. Tem confusão lá fora. Os inimigos estão tentando botar a mão em mim, mas eu quero dizer para vocês, não se turbe o vosso coração. O capítulo 14 de João começa assim: crede em Deus. E curioso que tem lá, crede em Deus e crede. 2 vezes o verbo crer conjugado, um no indicativo e outro no imperativo, lá no texto original. Crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu Pai. Hoje é o dia dos pais, né? Nós temos um Pai celestial. Lá tem moradas para todos nós, seus filhos. Observe que a casa é singular. Oikia, está lá, oikia. Tu patru, casa do patrumu, casa do meu pai. De patrós, pater, pai. Mas lá tem muitas moradas. Jesus não foi preparar, não preciso deixar vocês aqui, porque lá não está preparada a casa, não. Ele foi preparar no sentido de que na obra da cruz, Ele possibilitou a mim e a você entrada. Aí vem o segundo título, está aqui na lição. É outra obra, outra ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Ele é o Espírito da adoção. Fique em pé agora, filhos do Pai Celestial, por favor. Ele enviou a nós o Espírito que clama: Abba, Pai. Porque Ele é o Espírito de adoção. Esse Espírito Santo, à medida que eu ouço o Evangelho da verdade, da nossa salvação, Ele vem, pastor Aneí, e nos convence. Que bendito Deus, é todo poderoso. Mas o Espírito Santo não impõe. A fé cristã não é fé de imposição. É uma fé de exposição. E Ele quer convencer-nos. Por isso que Ele é chamado de o Espírito da verdade. Ele nos guia. Você sabe que guiar, vem de um verbo, é um dissílabo. Paroxítono. Ago. Ago, agues, ague, ago, menagete, ago, se eu guio, tu guias, ele guia, nós guiamos, vós guiais, eles guiam. Ago. E
a palavra pedagogia tem na sua raiz a ideia do verbo, esse verbo ago. O que é pedagogia? A arte de conduzir, paidion, crianças. Eu e você nascemos pela fé, pela operação do Espírito Santo na regeneração. Aí esse Espírito bondosamente tolera a nossa infantilidade e nos toma pela mão e nos guia como o pedagogo de Deus. Criancinha, vamos aqui no caminho, até que todos nós cheguemos um dia à estatura de varão perfeito, à plena varonilidade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Ele é o Espírito da vida. Outra versão diz Espírito de vida. Você quer viver a verdadeira vida espiritual? Abundante, pujante em Cristo? Abra-se a manifestação e o agir desse Espírito Santo na sua vida. Ele é o Consolador que Deus enviou a pedido, o Pai prometeu e Jesus enviou para estar permanentemente em nós, para comunicar ao nosso coração e à nossa vida conforto, consolo, mas sobretudo nos guiar na verdade insofismável de quem Deus é. Ele é o nosso Pai. Você quer louvar a Ele nesses 3 minutos comigo? Pai querido, nesse dia em que nós convencionamos comemorar o dia dos pais, nesta escola bíblica dominical, nós encerramos nos dirigindo a Ti, chamando de o nosso Pai celestial. E o Teu Espírito Santo que nos adotou e nos fez filhos de Deus, adotou-nos na família, abriu-nos a porta de entrada, vestiu-nos com as vestes que nos dá direito e acesso a Ti. Nós entramos então para a salvação e hoje temos lugar à mesa. E esse mesmo Espírito testifica aqui com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e podemos orar, Abba Pai, Abba Pai. Deus, certamente tem dos seus filhos aqui esta manhã, famílias aqui representadas que estão enfrentando situações de adversidades, profundas angústias na alma. Em nome de Jesus, Espírito Consolador, Tu podes ir onde nós não conseguimos ir. Tu podes penetrar, ir nos porões mais profundos da alma humana e comunicar conforto e consolo aos Seus filhos. Espírito Santo de Deus, abra sempre a nossa mente, mas sobretudo o nosso coração, para que nós aprendamos a relacionar mais inteligentemente com o Senhor, a fim de que também desfrutemos do agir do Seu Espírito, ó Pai, em nós, para além de nós e através de nós. Nós precisamos desse agir, sobretudo em nós, porque somos hoje a casa, a morada, o naós desse divino Espírito Santo. Portanto, ouve as nossas orações e vem para a nossa realidade. Esteja sempre conosco, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Gente, muito obrigado. Obrigado pela atenção dispensada, especialmente à palavra de Deus, e educadamente me ouviu esse tempo todo, nesses quase 40 minutos, 45 minutos. Tome seu lugar aí. Deus abençoe. Obrigado ao pastor Itamar, obrigado ao nosso bispo, obrigado a todos.